Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Money, seu programa semanal de economia, investimentos e finanças. Eu sou Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso programa de gestão, e eu estou aqui com o Rafael Lopes, professor de renda fixa do GFP e professor do nosso novo curso de opções. Não é isso, Rafinha? Dá um bom dia aí para a galera. É isso aí, valeu Marquinho, olá todo mundo, prazer estar com vocês novamente. Sim, a gente acabou de começar o nosso curso de opções, Option and Hedging Strategy, a gente está lá com o PT, cara que é uma referência no mercado, e eu estou lá também contribuindo um pouco, ajudando na organização das aulas, então a gente está muito feliz, mais um curso da BTC, bastante sucesso, já tivemos a primeira aula aí que todo mundo adorou, e vamos que vamos trazer um pouquinho mais de conhecimento para a galera. Bora lá, Marquinho. É isso aí, eu tô lá nesse curso como aluno e realmente a profundidade dos assuntos que a gente toca lá é surreal, muito bom, muito aprendizado, né? Bom, Javier, estamos aqui no episódio número 83 e hoje a gente vai falar sobre previdência privada, não é isso? Conta pra gente, Rafa, eu posso fazer meu colchão financeiro na previdência privada, ou eu quero comprar um carro daqui a pouco, eu invisto em previdência privada. Por que a gente investiria em previdência privada, Rafinha? Vamos lá. Bom, a previdência privada, ela, enfim, toda vez que a gente usa esse termo previdência, naturalmente na nossa cabeça a gente já faz uma ponte com a ideia da aposentadoria. Então, falando em previdência, a gente tem a previdência social, aquela que é um dos benefícios do INSS, e a gente tem as previdências privadas. Mas, hoje em dia, a gente pode imaginar ou pensar que talvez a previdência privada nem seja mais exatamente aquele instrumento para efetivamente ser utilizado como uma alternativa de aposentadoria, no sentido de que seja alguma coisa exclusivamente utilizada para esse fim, ou que tenha, né, todas as características daquela aposentadoria tradicional que a gente conhece. Então, quando a gente fala sobre o INSS, a gente sabe que a gente faz lá todas as contribuições, isso é um seguro que nos dá direito a diversas coberturas, assim como, por exemplo, o auxílio maternidade, aquele auxílio licença, quando a gente tem algum problema que tem que ficar afastado do trabalho um período mais longo, e o INSS dá direito também a uma aposentadoria que é vitalícia, cumpridas algumas regras, né? Se a gente estiver falando do INSS e das regras para aqueles trabalhadores da iniciativa privada, chega uma determinada idade, se aposenta por tempo de contribuição ou por idade, e aí você passa a ter, então, o direito a essa aposentadoria, que não é nada tão extraordinário como a gente sabe. No caso da previdência privada, não é exatamente assim. Então, no caso da previdência privada, primeiro, que no passado existiam algumas coberturas semelhantes a essas do INSS, alguns tipos de auxílio. Hoje em dia não tem mais isso. Então, hoje em dia, é basicamente, realmente, você faz o investimento na previdência privada, e aí lá na frente, se você quiser passar para a fase de benefício, você teria direito também a uma renda, mas pouquíssimas pessoas fazem isso. Então, é basicamente o seguinte, você faz um investimento, tem algumas diferenças em relação ao investimento tradicional, a gente vai falar sobre isso. Então, você faz um investimento todos os meses, né, o seu aporte na Previdência. Quando chegar um determinado momento no futuro, caso você carregue essa Previdência até, sei lá, os seus 65, 70, 75 anos, você tem a opção de passar para a fase de benefício ou resgatar o recurso. Como eu mencionei, a maioria das pessoas simplesmente resgata, então não tem tanto aquele caráter da aposentadoria. Aí fica até uma dúvida para a galera, mas então que raios é essa tal de previdência privada, né? Se na verdade eu não vou ganhar exatamente uma aposentadoria. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Excelente, Rafa. Você trouxe muito aqui, né, olhando para o futuro INSS, né, a ferramenta do Instituto Nacional de Seguridade Social. Eu, pessoalmente, sou um crítico ferrenho desse modelo, porque basicamente ele garante, né, ele promete uma renda futura, só que o fato é, né, Rafa, todo mês a gente, como o empregado CLT ou quem contribui com o INSS, todo mês o INSS vai pegar esse dinheiro que a gente contribuir e vai distribuir para os atuais beneficiários. Né? Ou seja, não existe uma conta lá com dinheiro que ao longo da nossa vida a gente vai pagando para o INSS. Né? É um modelo de repartição.
Ou seja, Rafa, a gente só tem a garantia que a gente vai receber lá no futuro se os nossos filhos, netos, continuarem pagando esse tal de INSS. E aí, meu conselho é sempre, cara, não dependa disso, vai para o privado, né? E a ferramenta de previdência privada, ela é fantástica. Esse é o objetivo do nosso bate-papo hoje, falar um pouquinho mais sobre ela. E aí a gente tem, Rafa, dois principais tipos de previdência privada, não é isso? O PGBL e o VGBL. Explica para a gente um pouquinho mais. Exatamente. Isso são as modalidades da previdência privada, que é uma das opções que a gente tem que fazer quando a gente contrata uma nova previdência. Isso, inclusive, é fruto de muita dúvida das pessoas. Quando, por exemplo, elas entram numa empresa e a empresa tem um plano de previdência a ser oferecido. Nunca ninguém sabe muito bem, será que eu vou escolher o VGBL ou o PGBL? Ou mesmo quando for contratar uma previdência via uma corretora como algumas dessas que tem no mercado, né? Que aí você faria uma previdência aberta. Bom, então, qual é a diferença? A modalidade VGBL é uma modalidade que prevê a incidência do imposto de renda sobre o retorno, sobre a rentabilidade. Até aí é igual ao que a gente conhece de todos os outros investimentos que a gente faz, por exemplo, um ativo de renda fixa. No caso da modalidade PGBL, a tributação, a alíquota de imposto incide sobre o saldo total. Que maluquice é essa? Quer dizer que se eu tiver 100 mil reais investidos na minha previdência, modalidade PGBL, eu vou ter que pagar a alíquota de imposto, ou a alíquota de imposto vai incidir sobre o saldo total, sobre os 100 mil, se for 15%, eu vou pagar 15 mil reais de imposto, é exatamente isso. Mas de onde vem essa loucura? É porque no caso da modalidade PGBL, para aqueles contribuintes que fazem a declaração do imposto de renda completa, os aportes que você faz numa previdência PGBL até o limite de 12% da sua renda tributável podem ser utilizados como um fator de dedução ou como uma dedução na sua declaração do imposto de renda. Então, quando a gente faz a declaração pela declaração completa, a declaração do imposto de renda, o ajuste anual, a gente tem que fazer essa continha. Aí você vai lá e fala assim, pega lá tudo que você fez de contribuição na Previdência PGBL, joga como um abate, porque aí você vai pagar menos imposto no seu ajuste. Então, é como se fosse um diferimento. Você deixa de pagar hoje no seu imposto para pagar só lá na frente, daqui a 30, 40, 50 anos, quando você for fazer um resgate na Previdência PGBL. Qual que é a grande vantagem? É que além de você diferir imposto, que é sempre bom por regra, você também tem a possibilidade de pagar uma alíquota menor, porque quando a gente faz a nossa declaração de ajuste, se você passar lá mais ou menos dos 56 mil, 57 mil de renda tributável, você já cai na alíquota de 27,5%. Portanto, quando você deduz da sua previdência privada PGBL, você está deixando de pagar um imposto de 27,5%, que é ótimo. E aí, a gente vai falar um pouco sobre regra de tributação também, mas a gente pode chegar a pagar numa previdência privada uma alíquota de imposto de até 10%. Então, além de você não pagar o imposto hoje e pagar só lá na frente, você foge da alíquota de 27,5% e paga uma alíquota de 10% daqui a alguns anos. Então, pode ser muito vantajoso, tem que fazer algumas continhas, vamos falar um pouco sobre isso, mas pode ser muito vantajoso. Então, só retomando, VGBL, alíquota de imposto sobre a rentabilidade, PGBL, alíquota de imposto sobre o saldo total. VGBL, os meus aportes não dão direito a uma dedução na hora de eu fazer a minha declaração do imposto e PGBL me dá direito à dedução até o limite de 12% da minha renda tributável. É isso aí. Excelente, Rafa. Então, só para colocar os números, usando 100 mil reais. Vamos supor que eu investi num VGBL, eu investi 50 mil reais ao longo da minha vida. E lá na fase de resgate, eu resgatei 100 mil reais. Se eu tiver um VGBL, eu vou pagar imposto sobre o que rendeu, né? Sobre os 50 mil reais que rendeu. E isso, na minha opinião, é uma das grandes vantagens da Previdência VGBL e também da PGBL, é que você efetivamente só vai pagar o imposto de renda lá no futuro quando você resgata. Diferente de vários fundos multimercado que tem a tal da come cotas, né? Aqui na Previdência a gente foge disso daí. Bom, então enquanto no VGBL, quando eu sacar, eu vou pagar imposto sobre o que rendeu, como deveria ser,
O PGBL, eu investi lá R$ 50.000 e tirei R$ 100.000. O PGBL eu vou ter imposto sobre o total, né? E por que vale a pena pagar imposto sobre o total? Porque você deixa de pagar imposto hoje, né? Os R$ 50.000 que você investe hoje, você deixa de pagar aí os 27,5 pagando, né? Tendo um diferimento de imposto. Excelente. Rafa, eu já dei uma das grandes vantagens, na minha opinião, da Previdência Privada, que é justamente não ter come-cotas, né? Você tem outra vantagem? Você indica, né? Recomenda a Previdência Privada por outras vantagens? Sim, tem algumas outras vantagens. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre a tributação para entender um pouco dessas outras vantagens. No caso da Previdência, depois de escolher a modalidade, a gente tem que escolher o que a gente chama de tabela de tributação. As tabelas de tributação podem seguir a tributação progressiva ou a tributação regressiva. No caso da tributação progressiva, a alíquota que conta é a alíquota da nossa própria declaração de imposto de renda à pessoa física. Tudo que a gente retira da Previdência entra como se fosse uma renda, como se fosse um salário, ou como se fosse um aluguel que eu receba de um imóvel alugado. No caso da tributação regressiva, aí não é assim. Aí é uma tributação exclusiva. Ou seja, você pega aqueles ganhos, separa, como se fosse o ganho também que você tem num título de renda fixa, numa ação, separa e calcula de forma exclusiva. Então, você pega lá no caso do VGBL, vê quanto você ganhou, aquilo é tributado de forma exclusiva, no PGBL todo o seu patrimônio de forma exclusiva. Bom, então vamos lá. Se você está com a tributação, uma tabela de tributação regressiva, a alíquota começa em 35% e vai até 10%. E a gente sabe que não tem nenhum outro tipo de investimento no mercado que te ofereça uma alíquota de 10%. O que a gente tem de mais baixo na renda fixa é 15%, e o que a gente tem de mais baixo na renda variável é 15% também. Então, na Previdência, a gente consegue fazer um investimento e ser tributado a uma alíquota de 10%, o que é uma excelente vantagem. Mas vamos lá. Aqui a gente tem que fazer também uma alusão às diferenças na hora de fazer a tributação. Pelo seguinte, lembra que eu falei para vocês que na declaração do imposto de renda pessoa física eu pago uma alíquota de 27,5 sobre o que passasse 60 mil da minha base tributável e eu tenho a opção de diminuir isso para 10%. Portanto, o meu ganho é de 17,5%. A conta que a gente tem que fazer é entender se esse 17,5% é uma economia superior ao que a gente teria de dedução na declaração simplificada. Porque a declaração simplificada ela nos dá direito a uma dedução de 20% até R$16.000, 16.500 mais ou menos. Então, quando você tem uma renda alta, a sua dedução fica limitada a R$16.500 aproximadamente. Então, o que a gente tem que fazer, basicamente, é pegar, beleza, R$16.000 de dedução, 27,5%. Vê quanto seria a sua economia. Compara com a economia proveniente do 17,5% que você vai deixar de pagar na declaração completa, em cima de toda a economia que você teve com a dedução na Previdência Privada. Porque se você fez aportes, por exemplo, na Previdência Privada, sei lá, de 30, 40, 50 mil reais, isso te dá direito à dedução, é um valor muito maior do que os R$16.500. E aí você faz a conta e vê o que ficou melhor. Então, efetivamente, em termos tributários, a Previdência pode trazer muita vantagem no que diz respeito às economias, efetivamente, o quanto você vai pagar menos de imposto, tá? Então, esse é um ponto importante. Você só tem que saber fazer essas comparações. Aí, se você efetivamente não tiver um conhecimento tão profundo, pede ajuda de um profissional, enfim, ou procura detalhes um pouco mais específicos na internet, alguma coisa assim, alguma fonte, para fazer essas contas certinhas, mas o fato é que a Previdência, né, depois que você escolheu a tabela de tributação, a Previdência ela pode efetivamente ser utilizada como um veículo para que você busque eficiência tributária, economias tributárias. É isso aí, Rafa. Deixar de pagar 27,5 hoje, colocar esse dinheiro para render, esse dinheiro que eu deixei
de pagar ele ficar rendendo em cima dele mesmo até eu sacar ele, pode ter uma economia muito boa. No nosso curso da GBP, a gente tem um módulo sobre previdência privada, e ensina a fazer essas comparações, né? Será que vale a pena? Será que não vale? Mas o fato é, se a declaração, né, se a gente faz uma declaração simplificada, né, não tem por que ir para o PGBL, porque não tem toda essa vantagem fiscal. Eu, pessoalmente, já sofri com isso, Rafa. Fiz uma previdência, você vê, né? A gente aprende também errando, né? Fiz uma previdência PGBL. Na época, eu ganhava, tranquilo, declarava pela simplificada, né? E por falta de conhecimento mesmo, fiz um PGBL. E ainda, Rafa, para ajudar, né? Com a tributação regressiva, meu. E aí o que aconteceu foi que eu não sabia nada, né? A gente aprende com os erros, né? Aí o que aconteceu? Precisei da grana, né? Antes de 2 anos. Fui tributado em 100% do que eu coloquei. Então, se eu coloquei R$ 1.000, fui cobrado em R$ 1.000. E no começo da tributação regressiva, né, Rafa? Tudo bem, ele chega em 10% lá depois de 10 anos, mas os primeiros 2 anos é 35%. Né? Foi um dos piores investimentos que eu fiz na minha vida, investir em previdência PGBL regressiva. Né? Mas tá aí, né? Isso daí é uma das desvantagens, né? Eu queria trazer mais uma vantagem, Rafa, e aí eu passo a bola para você, que é a parte da portabilidade. Rafa, explica pra gente o que é essa portabilidade, na minha opinião, incrível. A portabilidade é a possibilidade de você sair de uma determinada estratégia na Previdência e migrar para uma outra, mas sem precisar fazer um resgate, ou seja, sem pagar imposto. Então, vamos lá. Contratei uma Previdência. Primeira coisa, contratar ou escolher a modalidade. Segundo, escolher a tabela de tributação. Se é progressiva, enquadra como renda. Se é regressiva, tributação exclusiva. Começa em 35% e termina em 10%. Beleza. Terceira opção que a gente tem que fazer, a terceira escolha, é o veículo de investimento, que é um fundo de investimento. Você vai ter que pôr o seu dinheiro em algum lugar. Se for uma previdência muito conservadora, provavelmente você vai colocar o seu dinheiro num fundo DI ou um fundo que tenha características mais parecidas a de um fundo DI. Se for uma previdência mais agressiva, um veículo mais agressivo, um perfil mais agressivo, você vai colocar o seu dinheiro provavelmente num veículo que tenha mais bolsa, que tenha mais inflação de longo prazo, coisas do gênero. Mas a gente consegue fazer migrações entre essas estratégias sem, como eu já mencionei, repetindo, sem precisar pagar o imposto. Então, se eu estou com o meu recurso num fundo conservador, no DI, eu falo assim, nossa, pelo cenário, e agora dada a minha nova condição financeira, etc., quero migrar para um perfil mais arrojado, um perfil que tenha 20% de bolsa, por exemplo. Você consegue pedindo uma portabilidade. Essa portabilidade ela pode acontecer dentro da mesma empresa que te oferece o fundo, mas você pode fazer a portabilidade para uma outra gestora também. Isso é muito comum. Então, às vezes, você tem uma previdência num grande banco, quer colocar numa gestora mais especializada, alguma coisa assim, diria especializada, uma boutique de investimento, talvez seja um termo melhor, mais adequado, dá para fazer essa portabilidade sem incidência de nenhum custo, sem incidência de nenhum tipo de imposto também. Tá? Então, olha, por exemplo, a gente está imagina aquele investidor que estava com o dinheiro num fundo DI. Aí começa a ter perspectiva de inflação bombando. Ele efetivamente fala, não, eu quero pegar um fundo que tenha um pouquinho mais, uma parcela um pouquinho maior de inflação. Consegue fazer essa portabilidade sem ter nenhum tipo de problema. A única restrição que existe, a regra que tem que ser cumprida, é que você não consegue fazer portabilidades em períodos inferiores a 60 dias. Então, se você fez uma portabilidade hoje, você tem que esperar 60 dias para fazer a próxima, que é um prazo super curto, na verdade, mas é que não dá para ficar fazendo toda semana, né? Ninguém vai ser louco de fazer isso, mas não dá para fazer. Então, fiz uma portabilidade, tem que esperar 60 dias. Isso é muito comum. Às vezes, por exemplo, um funcionário, uma pessoa trabalha muitos anos numa empresa e aí sai de lá com um saldo de 300, 400 mil reais numa prévia. E esse recurso está todo concentrado num veículo só. Para tirar e distribuir, eventualmente criar uma carteira de previdência privada mais diversificada, sem você precisar resgatar, você pode, eventualmente, buscar um fundo multimercado, né? Um veículo multimercado, então já fazer de uma vez para um multimercado, já teria mais diversificação, mas nunca é bom, você não vai pegar 400 mil reais e tirar de um veículo e jogar para o outro com tudo, né?
Então, se você tiver uma estratégia de ir fazendo aos poucos, vou primeiro mandar R$ 30.000 para um fundo, depois 40 para outro, você vai fazer isso só que respeitando as janelas de 60 dias. Isso é importante, né? Imagina alguém que às vezes estava lá com muito dinheiro num veículo conservador com uma taxa de administração altíssima, que aliás é um ponto importante, hein, Marquinhos? A gente tem que falar, taxa de administração altíssima, quer tirar o recurso, só que aí, enfim, tem que ter uma estratégia, mais ou menos uma maneira adequada para fazer isso. Tá? Mas então, portabilidade é excelente, porque, de novo, não tem incidência de imposto, a gente consegue fazer essas movimentações. Excelente, a gente até falou sobre isso lá no episódio de realocação de carteira, né? Que uma boa estratégia, bom, você está no começo da vida, você tem mais apetite a risco, cara, coloca numa previdência lá, 100% bolsa, né? Com derivativos, um multimercado bem agressivo, bem arrojado, à medida que a gente vai ficando mais velho, em que esse dinheiro, né, acaba sendo mais necessário, né? Ainda mais quando a gente está falando no objetivo de aposentadoria. E alocando, né? Transfere, né? Faz a portabilidade. Uma coisa legal, Rafa, eu não sabia nem que poderia fazer portabilidades parciais. Eu achava que a portabilidade vinha totalmente, melhor ainda ter essa portabilidade parcial, né? Então a gente tira daquele fundo super agressivo, arrojadíssimo, e vai portabilizando para ferramentas mais conservadoras, né? Conservadoras. E uma coisa muito interessante, né, é que isso daí também permitiu com que a concorrência chegasse forte, melhorando para a gente investidor, né? Então, bom, você tem lá uma taxa de administração de 4% no seu veículo tradicional. Em 2 palitos a gente muda isso e coloca essa previdência, né, com uma taxa de administração razoável. Legal. Rafa, tem mais uma vantagem aqui para falar com o pessoal, que é a vantagem sucessória. Você comenta para gente? A previdência, ela, eventualmente você poderia indicar um beneficiário para fazer a passagem, né, a transmissão daquele patrimônio. Hoje em dia, Marquinhos, essas regras têm mudado muito, tá? Então, a gente teria até que dar uma verificada como é que está agora nos últimos até meses, eu diria, que essas coisas têm mudado bastante. Os novos veículos, eles têm diferente do que era no passado, eles têm agora algumas regras que já não trazem tantos grandes benefícios no que diz respeito a essa parte de sucessão. Inclusive, hoje acho que, sem sombra de dúvida, o veículo mais utilizado para sucessão é a sua especialidade, que é a parte dos seguros, né? O famoso seguro de vida. Esse, sem dúvida, é o melhor instrumento para a sucessão. A Previdência já foi usada durante algum tempo, hoje em dia menos. Hoje em dia, sem dúvida, é o produto seguro de vida que é o principal veículo para fazer o planejamento sucessório, né? que é principalmente o planejamento feito naquelas famílias, enfim, que tem muito patrimônio. Excelente, Rafa. Obrigado até por levantar a bola do seguro de vida, mas é um ponto importante. Durante muito tempo, pessoal, a previdência privada foi utilizada como uma ferramenta sucessória, e aí quando a gente está falando de sucessão, é quando o cliente, a pessoa vem a faltar, e esse patrimônio é transmitido para os herdeiros, descendentes. E durante muito tempo a Previdência ela era um veículo excelente para a sucessão, justamente porque ia direto para o beneficiário, não pagava imposto, não transitava inventário, mas como o Rafa bem comentou, isso é uma regra que tem mudado cada vez mais, então já temos vários estados do Brasil que cobram também TCMD sobre a Previdência, né? Vários juízes consideram Previdência também como parte do inventário, e aí cada vez mais, como sucessão, o pessoal usa o seguro de vida, mas é claro que a Previdência Privada tem ali algumas ferramentas, dependendo do estado. É isso aí, Rafa. E desvantagens? A gente já falou aqui da taxa de administração. Eu já falei da desvantagem de você não se planejar ou não saber o que é que você está fazendo quando você investe. Comenta aí, dá o fechamento aí. O que você acha de desvantagem na Previdência? Algumas desvantagens é um pouco menos flexibilidade na hora de investir, né? Se você tem o seu recurso e quer montar a sua própria carteira, você pode. Se você colocar numa previdência, necessariamente você vai ter que colocar num fundo. Então, essa seria uma primeira desvantagem. A outra desvantagem é que, apesar da previdência ela te levar, no caso da tabela regressiva, uma alíquota de 10% depois de 10 anos,
no começo a alíquota é 35, né? Então, se você alocou ali, você fica um pouco amarrado, fica um pouco engessado, não consegue tirar o dinheiro a hora que você quiser, porque senão você vai pagar um imposto tão alto que aí não faz sentido nenhum. Então, acho que a tributação ela é um benefício, mas realmente se você tiver certeza que não, esse recurso é um recurso de longo prazo, não vou mexer nele. Mas no curto prazo, a alíquota de imposto na tabela regressiva pode ser uma desvantagem. Da tabela progressiva, Marquinho, pode ser uma desvantagem, dependendo, né? Aquele cara desavisado que colocou e acaba pagando uma alíquota de 27,5. Mas se você não tiver renda tributável, eventualmente, o resgate da Previdência, se não for um volume tão alto, pode ser até isento de imposto. Então, imagina o cara que é um pequeno empresário. Né? O pequeno empresário ele não movimenta tantos recursos. Então, provavelmente, ele não vai ter uma previdência que é um absurdo de dinheiro. Ele não vai ter milhões na previdência. Vai ter uma quantia mais modesta. Se ele tira todo o dinheiro da empresa dele como dividendo, isso é renda isenta. Na hora de fazer o resgate da previdência, se é um valor mais modesto, pode cair na faixa de tributação do imposto de renda pessoa física isento, que é até R$ 20.000 mais ou menos. Ou seja, você consegue usar, em alguns casos bem específicos, com valores menores, você consegue usar a previdência até para não pagar imposto, no caso de uma tabela progressiva. Isso é bem pouco explorado, bem pouco falado, mas dá para fazer isso. Então, acho que o imposto ele pode ser usado tanto para o bem, mas também tem algumas situações que ele vai te prejudicar. Então, seria algumas das desvantagens, talvez, da Previdência. A taxa de administração, só reforçando, muito cuidado, pessoal. Se você tem uma Previdência, olhe a taxa de administração, porque às vezes as taxas são muito, muito altas. É isso aí, Rafa. Acho que a gente explorou o tema aqui com profundidade, né? Abordamos aí os dois principais mecanismos, como funciona, vantagens, desvantagens. Manda suas considerações finais e seu tchau pro pessoal aí. Valeu, pessoal. Um grande prazer estar com vocês novamente. Lembrando que curso de opções bombando, GFP logo, começo de setembro. A gente está começando uma nova turma também. Vamos lá, quem tiver interesse, principalmente nesses temas de mercado financeiro, não perca a oportunidade, porque é um curso já de muito sucesso. Grande abraço, pessoal. Até a próxima oportunidade. É isso aí, Rafa. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui, nos ouviu no seu podcast preferido ou está nos vendo aqui no YouTube. Aproveito para pedir para você deixar um like, compartilhar aí com a galera e até o próximo BTC Money.